Estamos aqui para darmos início ao nosso primeiro programa Café com Bahia. O anterior foi uma apresentação, hoje nós vamos realmente debater. Estamos aqui na companhia de Marcos Moral, o Coronel Ardenildo, e aqui o nosso querido Ronaldo Luiz, essa pessoa que é um ícone na política da cidade de Bahia, uma pessoa que tem história na cidade de Bahia e veio aqui para exatamente junto conosco iniciarmos esse nosso debate. Então, ele também é presidente do Rede de Sustentabilidade, que tive a oportunidade de fazer parte de um congresso, um encontro, e percebi lá digamos assim, a organização do partido. É um partido muito organizado e é um partido em que as pessoas se respeitam por igual. Então, eu gostaria aqui de passar a palavra para Ronaldo se apresentar e, naturalmente, tecer comentários a respeito da nossa cidade, como você está vendo nossa cidade, na questão política, questão social, o que é que muda, o que é que não muda, esses novos destinos que a cidade está por tomar, alguns desmandos que existem na cidade, que a gente não pode fechar os olhos. Então, eu queria ouvir a tua opinião, Ronaldo. Primeiro agradecer pelo convite, professor, e dizer que é uma alegria imensa estar aqui ao lado de Ardenildo, Marco Moral, que a gente já se conhece de longas datas, dizer que é um privilégio. E falar da nossa cidade, eu, modéstia à parte, posso falar com propriedade, pois aqui vivo há um bom tempo, né? Há cerca de 40 anos a gente já vive aqui. Cuidado para não dizer a idade. Há quase 40 anos, vamos dizer assim. E eu falo com propriedade, né? Eu sempre digo isso, tranquilamente, conheço cada palmo dessa cidade. Já tive o privilégio também de servir a minha cidade como secretário, também em duas pastas distintas, né? Planejamento e educação. Mas, infelizmente, tivemos que tomar outros rumos. Mas, falando no momento atual, a nossa cidade atravessa um momento muito delicado, né? Tanto administrativo quanto político. Infelizmente, você anda nos quatro cantos da cidade, são um abandono total em diversas partes, né? Na educação, na saúde, e quem sofre é quem mais precisa. Na verdade, as camadas menos favorecidas é quem mais sofre, né? Com esse, na verdade, vamos dizer assim, eu sempre falo que muitos que estão inseridos no contexto político da nossa cidade, eu amo a cidade, isso, aquilo, outro, mas na verdade só visam o bem próprio, na verdade. E as pessoas, como eu citei anteriormente, que mais necessitam dos serviços é que pagam um preço muito alto, muito alto. A nossa cidade, no momento atual, nós temos uma prefeita que já está no seu terceiro ano de mandato, na verdade, e por onde a gente anda nessa Paraíba, a nossa Bahia, infelizmente, é muito vergonhoso, porque é só notícia negativa. Então, assim, é um descrédito total também da classe política, né? Aí, infelizmente, nós que porventura nos colocamos à disposição de ajudar de alguma forma nesse processo, nós somos colocados na vala comum, e eu digo para todos, ainda existem pessoas boas, homens e mulheres de bem, que querem participar e dar sua contribuição. Sem dúvida, Ronaldo, isso Fala aí... nisso, só um minutinho, vamos fazer aqui o nosso Café com Bahia. A gente tem esquecido do cafezinho. Café com Bahia. Não, isso. Vamos lá. Ronaldo, quando você fala que há uma descrença total na nossa cidade com relação aos políticos, e eu concordo plenamente, porque o que a gente tem visto nos últimos anos e por onde andamos, leva a essa descrença, sem sombra de dúvidas. É baseado nisso que nós estamos aqui ladeados de pessoas como você, Coronel Ardenildo, Marquinhos, semana passada estava aqui Fábio Lira, estava aqui Zé da Imaculada, Carlos César, dentre outros, que têm um peso, uma decência, digamos assim, um pensamento de fazer uma Bahia melhor. E é dessa forma, unidos, que nós pretendemos fazer a diferença. Ou seja, buscando pessoas de bem para fazer uma Bahia crescendo. Agora, antes de voltar para você, eu queria ouvir aqui do nosso querido Coronel Ardenildo, como é que ele está vendo, por exemplo,
esse julgamento de afastamento da nossa prefeita, que iria se realizar agora no dia 6 do próximo mês. Cassada ela já está, e agora vai se julgar se ela permanece no cargo, particularmente é meio esquisito, ou se ela vai sair juntamente com o seu vice-prefeito. Professor, é lamentável a situação que Bahia vive hoje, porque ultimamente, não ultimamente, mas de longo tempo, Bahia vem num decréscimo muito ruim. Inclusive a autoestima da população anda muito a desejar. E podemos ver isso agora nesses últimos festejos juninos, que Bahia nunca passou neste momento de uma situação tão triste que passou a população sem ter uma opção de celebrar sua cultura, que são os festejos juninos. E agora vem mais essa, como uma ducha de água fria, o julgamento de um possível afastamento da nossa prefeita. Pessoa muito boa, que eu gosto muito, minha amiga, mas infelizmente entrou numa situação dessa aí, que complica a nossa cidade, e cada vez mais vai diminuindo a autoestima da população, a cidade vai decrescendo, o progresso vai caindo, sem desenvolvimento, sem projeto de médio e longo prazo, e agora vem esse julgamento aí no dia 6, que possivelmente poderá afastá-la, porque afastada já está desde o primeiro grau, é apenas uma confirmação da instância do segundo grau, que é o TRE. Então a população aguarda com muita ansiedade este momento desse julgamento. O julgamento depende muito da capacidade de interpretar a lei por parte dos juízes que vão proferir seus votos. Coronel, eu vejo que seria fundamental para a nossa cidade, eu acredito, se a atual gestora permanecesse até o final do seu mandato. Isso aí seria o melhor para a cidade, esse é meu ponto de vista. Embora a justiça ela tem que ser feita. Se houve uma falha lá atrás, que inclusive foi denunciado, parece que por um membro, inclusive, atual do grupo político dela. Mas se houve isso aí, foi constatado, então a punição tem que existir, sem sombra de dúvidas. Eu espero que, numa tomada de decisão dessa, os baienses saibam conduzir para, num futuro próximo, termos um gestor ou uma gestora que possa mudar os rumos da cidade. Mas caso isso venha acontecer, que não depende de nós aqui estamos apenas comentando, debatendo, as soluções aí é com o tribunal. Eu perguntaria aqui, chamaria aqui para participar conosco o nosso querido Marcos Moral, porque recentemente nós estávamos almoçando ali em Carlos Bar, ali uma refeição maravilhosa, ali uma comida caseira, uma comida espetacular. E conversamos com alguns empresários e a mágoa desse pessoal estava muito grande. E aí foi comentado a respeito, Moral, de uma compra de R$17 mil em fósforos. Foi comentado a compra de vários capacetes para a prefeitura, onde não há nenhuma moto. Pelo que consta, não tem, eu não vi em Bahia uma moto prestando serviço para a gestão. E tiveram outros pontos que estavam questionando de fantasma e tudo mais. E como você estava conosco, Moral, como foi que você viu essa colocação destes baienses que ali estavam citando esse problema? Veja só, antes de falar a pergunta do professor Flávio, quero agradecer a presença de Ronaldo, essa pessoa maravilhosa, certo? Quero dizer aos baienses que este programa se chama Café com Bahia. É um debate livre e aberto, onde a gente pode colocar todos os nossos pensamentos esses, professor Flávio, Ronaldo e Coronel Ardenildo, para o bem da nossa cidade. É verdade, professor, é verdade tudo isso que o senhor falou, e eu não entendo como é que uma prefeitura como a cidade de Bahia, a Secretaria de Saúde, compra tudo isso de fósforo. É muito fósforo. Mas a secretária e a prefeita sabem por que comprou tanto fósforo. Eu, como cidadão baiense, não sei, mas elas sabem. Seria bom uma explicação, talvez, né? Professor, positivo. Como também essa compra absurda de capacetes, se não existe moto. Até que eu nunca vi, mas se tem, é muita moto, para muito capacete, viu, Coronel? Mas interessante, professor, é que a cidade de Bahia, nesse momento, Ronaldo, que está passando essa possível cassação de Luciene de Fofinho, ela precisa, professor Flávio, ter um entendimento de um novo nome, uma nova pessoa, que possa trazer respeito
tanto na parte administrativa como na parte política. Bahia está precisando de um cidadão que tenha referência e um cidadão que seja, certo, limpo, que seja honesto, que possa conduzir nossa cidade, Coronel Ardenildo, Ronaldo, com muita clareza e com muita satisfação. Fico triste, professor, o que vem acontecendo na nossa cidade. Relato do nosso amigo Ronaldo, certo? Como ele disse, a rede, né, Ronaldo? É a rede, né, Ronaldo? Isso. A rede. É a rede de sustentabilidade. Positivo. Eu, como representante do PV, fico muito triste quando a gente anda na região metropolitana e vê o que falam de Bahia, Coronel. O senhor, como agente de segurança, uma pessoa que chegou no ápice da segurança pública, como coronel da polícia, e outros familiares seus, como coronéis e oficiais, deve ficar muito triste, como foi hoje, foi candidato a prefeito da cidade de Bahia, concorreu, e hoje vê toda essa situação que a cidade de Bahia vem passando. Então, professor, É isso, Marcos. fico muito triste, mas tenho certeza, Coronel Ronaldo e professor Flávio, e todos os baianos que vão escutar esse programa, temos sim saída, professor. Temos sim saída. Certo? Essa é a minha vontade. Bahia, sim, tem saída. Com certeza, Moral. E quando você fala aí dessa compra desses fósforos, desses capacetes de funcionário fantasma e outras coisas, como evitar isso? Eu creio que bastaria uma fiscalização maior. Na hora que chegar uma nota de 17 mil reais de fósforo, por que foi isso? De onde foi? E aquele que cometeu um erro, se porventura não se precise desses fósforos, eu acredito que não se precise, chamar o feito à ordem e dizer, isso aqui não pode ser feito, aqui não é a casa de Mãe Joana. Se de repente chega uma compra de um horror de capacete para uma prefeitura que, na realidade, não tem motos a serviço, então, com certeza, tem que chamar o feito à ordem e punir essas pessoas. Eu creio que com uma administração mais austera, com certeza a gente chega lá. E eu gostaria que, já estamos chegando, recebi o sinal ali do nosso produtor, que estamos chegando ao final, eu deixaria esse espaço para o nosso convidado aqui, nosso querido irmão, o Ronaldo Luiz, fazer as suas considerações e tecer algum comentário que ele acha de importância para os nossos telespectadores. Como bem já foi falado, né, a questão do discreto, né, e o caos político que a cidade atravessa, mas eu acredito que, e repito, existem homens e mulheres de bem que querem dar a sua contribuição. Quem me conhece sabe, eu não tenho apego a poder, a cargos. Se fosse por isso, estaria em algumas situações, mas primeiro, eu só voto em quem eu acredito. Segundo, eu só me insiro num processo se eu ajudei a construção da casa. Então, assim, teremos aí um grande desafio pela frente, seja ele quem sentar nessa cadeira da nossa tão sofrida cidade, né? Mas eu acredito que justamente com carinho, com respeito, olhando para as pessoas, para quem mais precise. Nós, infelizmente, temos na nossa cidade um cinturão de pobreza, tem que ter um olhar muito apreciativo para com essas pessoas e não embarcar em projeto de poder pelo poder, como, infelizmente, a maioria da classe política da nossa cidade embarca. É o poder pelo poder a todo custo, de conchavos, isso, aquilo, outro, por isso que nós estamos aonde estamos. Nós não estamos falando de uma cidade que não tem potencial, né? É uma cidade muito importante. Nós temos a porta principal de entrada do estado, que é o aeroporto Castro Pinto, e de forma alguma isso é aproveitado com as belezas que nós temos, um manguezal maravilhoso, uma mata do Xixém belíssima, como a gente tinha conversado anteriormente com o Coronel Ardenildo, o potencial que é gigante, nosso Rio Senhor, um pôr do sol maravilhoso, mas infelizmente, né, nós não temos, na verdade, um projeto de cidade. E eu digo para qualquer um que se colocar à disposição nos próximos momentos aí, tem que ter esse olhar.
nós temos uma cidade onde 90% da cidade é esgoto a céu aberto em pleno século XXI. Isso é inadmissível, né? Nós temos uma cidade que 30 quilômetros quadrados de território, né? É a maior densidade demográfica do estado. Não é uma cidade tão complexa para administrar. Precisa ter o quê? Precisa ter respeito, carinho, né? Honestidade. E honestidade com a população. Então, eu concordo plenamente, Ronaldo, e pessoas como você, aqui nesse nosso grupo de Café com Bahia, cuja nossa intenção é exatamente levar informações para o nosso público, é dizer que, no fundo, nós não sabemos quem vai ocupar a cadeira de prefeito em 2024 ou agora, se assim acontecer. Mas uma coisa nós temos certeza, nós precisamos colocar lá uma pessoa séria, uma pessoa decente, uma pessoa com experiência, que possa transformar a nossa cidade. Como bem você disse, existem alguns que fazem uso de alguns setores da prefeitura, que outros podem não fazer, mas geralmente quem faz é o mais necessitado. E é em cima dessas pessoas que nós deveremos focar com mais ênfase. Então, eu encerraria aqui esse nosso bate-papo, esse nosso programa, esse nosso encontro, desejando a todos muita felicidade e a nossa cidade de Bahia, se Deus quiser, um futuro brilhante.